Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 1º de outubro. Já estamos em 1º de outubro. Sem mais enrolação, vocês já sabem, solta a vinheta! Bora que bora, domingão, aquela grade de respeito. Vou acelerar para trazer o maior número de análises para vocês. Antes, 3 coisas bem simples. Quem puder, já deixa o like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo que ajuda demais. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre. Bora! Bora lá, time! Começando na Inglaterra, Championship é a segunda divisão por lá, tá legal? 8 da matina, Blackburn versus Leicester. Jogos do Leicester, a gente tem operado para mais de 1,5 gols. E eu acredito que essa partida não vai ser diferente. Até porque o Blackburn, dos 5 últimos jogos, todas as partidas bateram mais de 1,5 gols e ambas marcam. O Leicester como visitante, mais de 1,5 gols, 5 de 5. É o que eu quero trabalhar aqui com vocês, tá legal? Em pré-live, mais de 1,5 gols, odd de 1,19. Correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,53. Fechado? E bora! 8h30 da manhã, chegando na Bélgica, Royal Union versus Charleroi. Time, Royal Union, segunda posição, vice-líder. Pega o Charleroi que vem dentro de zona de rebaixamento. Puxando aqui a race, Royal Union jogando em casa, 2 empates, apenas uma derrota e são 2 vitórias. Vai pegar um visitante que perde pra caramba. Dos 5 últimos jogos, perdeu 4, empatou uma, não venceu nenhuma. Ou seja, com odd de 1,57, 1,59, uma entrada mais conservadora, Royal Union, empate anula. Pega essa odd e coloca numa dupla. Ao vivo, o time da casa amassando, dá até para pensar na vitória seca. Fechou? 9 da manhã, chegando na Dinamarca, Vejle versus Nordland. Time, o Nordland, terceira posição, Vejle, vice-lanterna. Olha a race do Vejle jogando em casa. 5 jogos, 5 derrotas. Baita tendência de derrotas. Mercado de gols eu gosto. Mais de 1,5 gols e ambas marcam 4 de 5. Nordland como visitante oscila. 2 empates, 2 derrotas, 1 vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 4 de 5. No histórico, 5 confrontos e o mais de 1,5 gols bateu em 4. Ou seja, aqui eu vejo 2 alternativas. Primeiro, o mercado de gols. Mais de 1,5 gols, odd de 1,23. Pega essa odd e coloca numa dupla. Mesmo fora de casa, dou sim um leve favoritismo para o Nordland. Até porque o Vejle em casa perde pra caramba. Com odd de 1,78, 1,75, Nordland empate anula. Pega essa odd e monta na duplinha. Fechou? 9h30 da manhã, chegando na Holanda, vulgo Países Baixos, Heracles versus PEC Zwolle. Time, é o seguinte, essas 2 equipes na temporada passada jogaram segunda divisão, faziam gol pra caramba. Agora estão jogando a primeira divisão, tá legal? Mesmo assim, continuam com o mesmo DNA. O Heracles em casa, dos 5 últimos jogos, mais de 1,5 gols e ambas marcam 5 de 5. PEC Zwolle jogando como visitante, mais de 1,5 gols e ambas marcam 5 de 5. É o que eu vou buscar nessa partida. Entrada mais conservadora, mais de 1,5 gols, odd de 1,20. Pega essa odd, monta num bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,52. Fechou? 10 da manhã, Noruega, Lillestrøm versus Brann. Se tem jogo do Brann, eu opero o mercado de gols. Até porque o Brann é uma maquininha de gols na Noruega, tá legal? O histórico desse confronto vai mostrar bem o que eu quero trabalhar. 3-2, 3-1, 4-1, 1-1 e 2-0. Ou seja, uma entrada mais conservadora, mais de 1,5 gols, odd de 1,19, pega essa odd e coloca na dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,50. Fechado? E bora, 10 da manhã, Inglaterra Premier League, jogo do Nottingham contra o Brentford. Time, jogo aqui de 2 equipes que estão em situação bem parecida. O que eu quero operar com relação ao mercado de gols? O mais de 1,5 gols. Por quê? Dos 5 últimos jogos, 4 batem mais de 1,5 gols. O Brentford jogando fora, dos 5 últimos jogos, 4 batendo mais de 1,5 gols. E a gente tem uma odd bem interessante para o mais de 1,5 gols. Odd de 1,38. Aqui é uma bela odd para um bilhete duplo, ou de repente, se você esperar 10, 15 minutos de jogo, essa odd já chega
em 1,50, 1,60, claro, se o gol não acontecer. Também pode ser uma alternativa. Ao vivo, jogo em alta intensidade, o mais de 1,5 gol pagando odd de 1,50 para cima, aí você executa por ali, tá bom? Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 75%. Com relação ao mercado de cantos, percebam que as duas equipes fazem poucos escanteios. Nottingham 3.5, Brentford 4.2. Aqui eu opero para menos de 15 escanteios na partida. Under 15 cantos na partida. Para saírem menos de 15 escanteios. Podem sair até 14 escanteios, tá bom? Com relação aos cartões, o Juizão tem uma média de 4.3, o Nottingham 2.6 e o Brentford 1.6. Aqui a gente pode operar ou um cartão para cada equipe ou para o jogo todo ter menos de 8 ou 7 cartões. Fechou? 10 da manhã, Suécia, jogo do Häcken contra o AIK. Time, o Häcken vem na terceira colocação, o AIK 12ª posição. Vamos dar uma olhadinha na Race. A Race é o retrospecto das equipes. Häcken em casa, 4 vitórias, 1 empate. Mercado de gols muito forte. Mais de 1,5 gol, 5 de 5. AIK jogando como visitante oscila. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, também muito forte. 4 de 5. Aqui eu vejo duas alternativas. Para quem quiser operar mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,18 para colocar na dupla. É um caminho. E também fica muito esperto no primeiro tempo. Jogo em alta intensidade, dá para tentar o over 1.000 gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo com odd acima de 1,50. E claro, o Häcken joga em casa, na tabela de classificação vem melhor colocado e tem uma race muito bonita. Eu tenho uma odd aqui em pré-live para o Häcken de 1,75, 1,78. Häcken, empate anula. Pega essa odd, monta na dupla. Fechou? Bora! 10 da manhã, Turquia, jogo do Fenerbahçe contra o Rizespor. Time, aqui não tem muito o que inventar. O Fener vem na primeira colocação, pega o 6º colocado. A gente pega aqui a race do Fenerbahçe em casa, 5 jogos, 5 vitórias, baita tendência de vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol muito forte. Vai pegar um visitante que oscila, 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. O que eu busco aqui em pré-live com vocês? Vitória pro Fenerbahçe. A odd é de 1,35, pega essa odd, monta num bilhete duplo. Quem quiser operar para mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,18, 1,17 para complementar o seu bilhete. E jogos do Fenerbahçe, eu também gosto de operar em mercado de escanteios. É um time que tem médias muito boas, ou seja, race 3 cantos para o Fenerbahçe fazendo 3 escanteios, primeiro que o Rizespor. Fechou? 11h45, voltando para a Holanda, Países Baixos, AZ Alkmaar contra a Sittard. Time, o AZ na semana deu uma entregada de paçoca, eu diria, né? Tava amassando o Heracles, mas cedeu o empate. Vem aqui na segunda colocação fazendo uma baita campanha. Vai pegar o Sittard na 8ª colocação. Aqui é o seguinte, eu vou buscar algo a favor do Alkmaar, novamente, tá legal? Até porque vem numa campanha muito forte e quando eu puxo o histórico, 3-1, 2-1, 1-0, 4-0 e 4-2. 5 jogos, 5 vitórias para o Alkmaar. E opero também mercado de gols. Eu acho que o mais de 1,5 gol vem em alta probabilidade, odd de 1,19 para complementar o seu bilhete. Então aqui eu busco algo a favor do Alkmaar, uma vitória do Alkmaar e um jogo para mais de 1,5 gol. Fechou? 12h30, Alemanha, Bundesliga, Freiburg versus Augsburg. Eu tenho aqui o Freiburg na 10ª colocação, o Augsburg 12ª colocação. Time, é o seguinte, a race do Freiburg em casa é uma race de muita consistência. Apenas uma derrota, perdeu para o Dortmund, que é um bom time, venceu 2 e empatou 2. Mercado de gols, mais de 1,5 gol muito forte, 4 de 5. Augsburg como visitante, muito mal. 5 jogos, 5 derrotas. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 jogos, o Freiburg venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Aqui, sem enrolar com vocês, eu vou buscar algo a favor do Freiburg, tá legal? Eu tenho uma odd aqui em pré-live de 1,75. Freiburg, empate anula, é um caminho, pega a odd e coloca na dupla. E quem quiser operar para mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,22. Fechado? 13 horas, Itália, Atalanta versus Juventus. Time, vou buscar mercado de gols aqui, tá? Atalanta em casa, dos 5 últimos jogos, todos eles batem mais de 1,5 gol. A Juve como visitante,
mais de 1,5 gols, 4 dos 5 últimos jogos, e no histórico, 5 confrontos, 4 deles batendo pelo menos mais de 1,5 gols. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gols, 90%, probabilidade lá em cima. Vamos dar uma olhadinha nessa odd do mais de 1,5 gols, uma odd de 1,32, uma odd bacana para aquele bilhete duplo. Fechou? 13 horas, retornando aqui para a Turquia, mais um jogo interessante, Adana versus Alanyaspor. O Adana vem na 4ª posição, Alanyaspor 11ª colocação. O Adana jogando em casa, muita consistência, 4 vitórias, 1 empate, mercado de gols mais de 1,5 gols, 4 de 5. Alanyaspor empatou 4, perdeu 1, é um time que empata pra caramba. Mercado de gols mais de 1,5 gols, 4 de 5. Time, o que eu busco aqui com vocês? Adana, empate anula, protege no empate, porque o time visitante, vocês viram, empata muito, tá legal? Adana, empate anula, pega essa odd e coloca na dupla. Quem quiser operar para mercado de gols, mais de 1,5 gols, alta probabilidade, odd de 1,19 para complementar o seu bilhete. Fechou? Bora lá, 14 horas na Argentina, baita clássico, baita rivalidade, Boca Juniors versus River Plate. Time, aqui é o seguinte... Essa rivalidade é gigantesca, então um mercado muito bom para se operar aqui é cartões, tá? Um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões para cada equipe. Naquela riscadinha dá para tentar um cartão vermelho também. Agora, para quem quiser buscar mercado de resultados, fato importante, o Boca, na próxima semana, vai enfrentar o Palmeiras, jogo de semifinal Libertadores, jogo no Allianz. Então será que o Boca vai vir com tudo jogar aqui com o River Plate ou tá pensando na Libertadores? Então, ponto de atenção. Por esse motivo, eu vou buscar uma dupla hipótese a favor do River Plate, em virtude do Boca ter esse jogo importante da Libertadores, tá bom? Então, nessa partida, dupla hipótese River Plate, o River precisa ganhar ou empatar, e mercado de cartões, um cartão para cada equipe, 2 ou mais cartões, e aquele cartão vermelho na arriscadinha. Fechou? 14h15, retornando para a Noruega, jogo do Bodo Glimt versus Strongest 7. Time, o Bodo vem na 2ª colocação, precisa pontuar para tentar chegar no Viking. Vai pegar um time que vem na 10ª colocação. Bodo Glimt é um time muito forte, geralmente faz muitos gols na Noruega, tá legal? Por esse motivo, o que eu busco aqui com vocês? Algo a favor do Bodo Glimt, a odd é baixa, odd de 1,21, talvez para complementar no bilhete ou montar um bilhete duplo. É um caminho, é uma alternativa. E mercado de gols aqui vem muito forte. Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, mais de 2 gols asiáticos, mais de 2 gols e meio é cenário para a partida. E primeiro tempo, se o Bodo começar muito forte, tenta pegar o over meio gol HT. Um golzinho no primeiro tempo com odd acima de 1,50. Bodo para vencer, jogo para gols. 14h15 em Israel, Netanya versus Haifa. Time, vou operar aqui mercado de gols, tá? Netanya em casa, mais de 1,5 gols e ambas marcam 5 de 5. O Haifa como visitante, mais de 1,5 gols, 5 de 5. No histórico, 5 jogos, todos eles mais de 1,5 gols, ambas marcam batendo em 3. Ou seja, uma entrada mais conservadora, mais de 1,5 gols, odd de 1,24 para complementar no bilhete, para montar um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem odd de 1,70. Fechou? França, Ligue 1, 15h45, Rennes versus Nantes. Time, é o seguinte, Rennes em casa, muita consistência, 3 vitórias, 2 empates, mercado de gols muito forte, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Nantes como visitante, 3 derrotas, 1 empate, apenas 1 vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. É o que eu vou buscar para essa partida, tá legal? Algo a favor pro Rennes, odd de 1,53, 1,50, Rennes empate anula, pega essa odd e coloca numa dupla. Quem quiser operar para mercado de gols, mais de 1,5 gol, odd de 1,21 e coloca no bilhetinho. Fechou? Time, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro? 16 horas, Coritiba versus Atlético Paranaense. Um clássico de extrema rivalidade e o bicho pega. Nesse cenário, o que eu quero operar aqui com vocês? Mercado de cartões. E vou mostrar rapidamente a média do juiz, que é de 5,8 cartões amarelo por partida, 0,8 cartão vermelho. A média do Coritiba é de 2,9 e a média do Furacão é de 2,5. Quando essas equipes se enfrentam, a coisa
piora, ou seja, os cartões aumentam, tá legal? Então aqui, no mínimo um cartão para cada equipe receber 2 ou mais cartões, para cada equipe receber 3 ou mais cartões. E claro, um cartão vermelho na partida. Fechado? Bora lá, time, 16 horas, Cruzeiro, a Raposa, enfrentando o América Mineiro, o Coelho. Eu tenho aqui o Cruzeiro na 13ª colocação e o América vice-lanterna. Vamos dar uma olhadinha na race. Cruzeiro em casa, empata pra caramba. 4 empates, 1 derrota, nenhuma vitória. Mercado de gols vem numa tocada bem magra, né? Placares under gols. 0x0, 1x1, 0x0, 1x0 e 0x0. O América jogando como visitante, 3 derrotas, 2 empates, nenhuma vitória. Ou seja, 2 equipes com dificuldades de vencer, tá bom? O América já vem numa tocada over goals, né? 2x2, 2x1, 3x1, 3x3, 3x1. É gol para tudo que é lado. Então aqui a gente tem uma divergência em mercado de gols. De um lado, uma equipe que faz gol pra caramba e do outro, uma equipe extremamente magra em gols. E aí o que eu faço quando a gente tem uma divergência? Eu vou operar mercado de gols ao vivo, tá legal? O que eu faço nessa partida então, Marcos? Se mercado de gol você vai levar para o ao vivo, eu vou operar em pré-live mercado de escanteios. O Cruzeiro tem uma belíssima média de escanteio jogando em casa, 9.3, e o América Mineiro 4.3. Ou seja, race 3 cantos a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro fazendo 3 escanteios, primeiro que o América. Dá para pensar também em um escanteio de 0 a 10 minutos. O Cruzeiro tem 90% de probabilidade para sair um escanteio de 0 a 10 minutos. E se o jogo, no primeiro tempo, ainda estiver 0x0, jogo em alta intensidade, a hora que estiver chegando no finalzinho do primeiro tempo, canto asiático, canto limite, também pode ser uma boa pedida. Cartões eu também gosto, Juizão 4.2, Cruzeiro 2.1, América 2.8. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? 16 horas, jogão na área, hein? Santos e Vasco, queria estar nessa partida, infelizmente, dessa vez não vou estar presente na Vila Belmiro, que é um lugar espetacular para assistir um bom futebol, tá bom, galera? O que a gente vai fazer aqui? Eu tenho o Vasco na 15ª colocação e o Santos na 18ª posição, ou seja, um jogo extremamente nervoso para as duas equipes. O Santos em casa, ele vem numa tocada over goals muito bacana, né? O que é over goals? Uma equipe que faz gols, né? 3x0, 2x1, 1x1, 2x2, 4x3. O Vasco como visitante, mais de 1,5 gols, 3 de 5. E no histórico, 5 confrontos, todos eles batendo mais de 1,5 gols. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gols, 85%. Ou seja, eu vou buscar aqui esse mais de 1,5 gols em pré-live e eu tenho uma odd de 1,47. É uma odd muito bacana para colocar numa dupla ou mesmo 5, 10 minutos de jogo ao vivo. Se o gol não sai, a odd sobe. Jogo em alta intensidade, aí você busca esse mais de 1,5 gols com uma odd acima de 1,60, 1,70. Já que eu estou falando de gols, né? Marcos Leonardo e Verratti, pelo lado do Vasco, são boas opções para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Trazendo também um pouquinho aqui mercado de escanteios, o Santos tem 5.5, o Vasco 5.5, com relação aos escanteios são duas equipes similares, né? E com relação aos cartões, mesmo o Daronco tendo uma média aí de 3.9, 4 cartões por jogo, eu acho que dá pra gente tentar alguma coisa. O Santos tem 3.2 de média e o Vasco 2.4. Eu acho que é um jogo nervoso, tá? Pelo menos um cartão para cada equipe, correndo um pouco mais de risco para cada equipe receber 2 ou mais cartões. Fechou? 18h30, Red Bull Bragantino versus Palmeiras. Ponto de atenção. O Palmeiras, na próxima semana, tem jogo de semifinal da Libertadores contra o Boca. Será que o Abel vem completo ou vai poupar? Por que eu estou em dúvida? Porque o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, ainda está muito vivo na disputa de título. Tem 44 pontos e o Botafogo 51. Tem confronto direto, ou seja, o Palmeiras está vivo no Brasileiro, tá legal? Por isso que eu fico um pouco de dúvida aqui da escalação que o Abel vai colocar. Se o Palmeiras vier misto ou reserva e o Bragantino jogando em casa, obviamente que eu vou buscar alguma coisa a favor do Bragantino. Agora, se o Palmeiras vem com o time completo,
aí é um jogo extremamente equilibrado, tá bom? Vamos lá. Olhando aqui o histórico, o que eu gosto é mercado de gols, né? Dos 5 últimos jogos, 4 batendo pelo menos mais de 1,5 gols. Vamos dar uma olhadinha na odd do mais de 1,5 gols. A gente já tem uma odd de 1,42. O que é bacana aqui para essa entrada, para esse jogo, né? Talvez ao vivo. Por que ao vivo? Porque ao vivo você já tem a escalação oficial do Palmeiras, a gente já sabe que são duas equipes que geralmente fazem jogos com gols. Aí se o Palmeiras tiver com o time completo, jogo em alta intensidade, a gente ao vivo pega esse mais de 1,5 gol com uma odd acima de 1,60, 1,70. Pode ser um caminho. Falando um pouquinho de escanteios, são duas equipes que produzem muitos cantos. Jogam para frente, não sai o gol, sai o canto. Red Bull Bragantino, 6,9, Palmeiras 6. Time, o que dá pra gente fazer aqui? Um escanteio de 0 a 10 minutos, Red Bull Bragantino 90%, Palmeiras 70%. Final do primeiro tempo, gol ainda não saiu, jogo em alta intensidade, canto asiático, canto limite, também é uma boa pedida. Cartões, Juizão 5,5, Red Bull Bragantino 3,1, Palmeiras 2,5, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? Bora lá, time, hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Antes aquela pergunta, né? Até porque, domingão, aquela grade de respeito, muitos jogos, muitas oportunidades. Você ainda não faz parte do nosso grupo VIP? Tá marcando bobeira. Por quê? Porque por um precinho, apenas R$19,90 por mês, você pode fazer parte de um grupo completo. Pré-live, que são as duplas e triplas, mercado de gols, mercado de escanteios, finalização de jogador, cartão e muito mais, tá legal? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, clica lá, chega junto e vou falar, hein? Se você não gostar, fica tranquilo, testa por uma semana. Não gostou? Pede o cancelamento, eu devolvo o seu dinheiro. Mas eu tenho certeza que você vai gostar. Bora lá! O que a gente montou para vocês hoje? Nesse jogaço, né? Nessa rivalidade entre Curitiba e Atlético Paranaense, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, eu vou buscar 2 ou mais cartões para cada equipe, tá legal? E lá na Turquia, jogo do Fenerbahçe, eu vou buscar uma Race 3 cantos. Race 3 cantos é para o Fenerbahçe fazer 3 escanteios, primeiro que o Rizerspoor. Se isso aqui der certo, odd de 1,59. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deram aquela moral? Obrigado, deixa o likezão aí que ajuda demais. Se puder, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo que também ajuda muito. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, nos vemos por aqui amanhã. Valeu, fui!